A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Administrativo, tem a honra de recebê-los para mais um ciclo de webinars Nova Lei de Licitações e seus desafios nos municípios, com o tema Controle Externo, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Guilherme Jardim, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Bom dia, obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a nossa audiência, todas as advogadas, todos os advogados, as estudantes e os estudantes que nos acompanham nessa manhã. E agradecer também à Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB de São Paulo, que proporcionou este evento, que conta hoje com uma participação muito ilustre de profissionais e acadêmicos que se dedicam com bastante afinco, de modo permanente, já há bastante tempo, ao controle externo das contratações públicas. Hoje é o último dia deste ciclo de webinar, que foi formado por 7 encontros, para discutir a nova lei de licitação. Na verdade, era uma tentativa de entender a nova lei de licitação, já que ela ainda não tem sido aplicada em quantidade suficiente para que nós possamos, então, entender como ela funcionará na prática e menos ainda na perspectiva daqueles que interpretam a lei, os órgãos de controle, seja do Poder Judiciário ou das entidades administrativas de controle externo. De modo que essa nossa iniciativa era uma exploração num texto novo, que ainda não foi aplicado, para tentar compreendê-lo melhor, não só entre nós, mas também através da interação da nossa audiência. E no dia de hoje, nós vamos discutir um tema que é bastante importante na nova lei e que tem um impacto muito grande no dia a dia da gestão pública, que é o do controle externo das contratações públicas. A nova lei tem muitas novidades nesse assunto. Por essa razão, que nós convidamos para discutir conosco este tema, esses profissionais tão qualificados que eu acabei de me referir. A professora Juliana Cristina Luvisotto, que é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e também assessora de controle externo no Tribunal de Contas do município de São Paulo. O doutor Gabriel Pinheiro Chagas, um advogado, mas também um acadêmico, mestre em Direito pela PUC, recentemente publicou a sua dissertação A Discricionariedade Administrativa nas Empresas Estatais, pela editora Contracorrente, um livro bastante interessante, porque nos permite revisitar um tema clássico, o da discricionariedade, aplicado a uma grande novidade do nosso direito, que é a lei das estatais. E também a participação ilustre da professora Juliana Bonacorsi de Palma, minha colega na Fundação Getúlio Vargas, e que coordena inúmeras iniciativas para pesquisar como o controle externo funciona de verdade e para entender também como a administração pública reage ao controle externo. Uma acadêmica em tempo integral, que com alta autonomia tem se dedicado a entender como os tribunais de contas, sobretudo, atuam no controle das contratações públicas. De modo que nós temos aqui um painel bastante diversificado. A professora Juliana, que atua no Tribunal de Contas em âmbito municipal, o Gabriel, que é advogado e, portanto, milita no controle externo, e a professora Juliana, que é uma acadêmica imparcial, que não faz parte do calor dessas discussões, o que permite a ela olhar com mais isenção para esse debate. E, claro, este que vos fala, que também atua num Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, a ideia desse encontro é permitir esse diálogo com pessoas que têm vivências diferentes, que têm experiências diferentes e percepções diferentes do controle externo. Então, uma tentativa de desvendar a nova lei, reunindo contribuições de diferentes origens. E essa oportunidade, ela traz ainda uma alegria maior para nós, porque todos nós nos conhecemos há muito tempo, desde os bancos da universidade. A professora Juliana e eu fizemos nossa iniciação científica juntos na Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público, que agora funciona em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com a nossa Escola de Direito, isso no ano de 2003. A professora Juliana Luvisotto,
que me ajudou muito enquanto eu estava ingressando na pós-graduação. Ela já estava concluindo o seu mestrado e nós dialogávamos muito naquela época, e lá se vão 10 anos. E o Gabriel Pinheiro Chagas, que eu tive a oportunidade de até dar algumas aulas para ele na Fundação Getúlio Vargas, quando eu estava começando a minha carreira docente. Então, é uma alegria enorme poder participar de uma banca como essa, com pessoas tão queridas e tão envolvidas com o tema. Bom, além de destacar a importância da OAB de São Paulo ao fornecer este espaço para que nós possamos conhecer a nova lei de licitação, eu gostaria de destacar aqui um aspecto importante da nova lei, antes de passar a palavra aos meus colegas, às minhas colegas, que é o seguinte aspecto: a nova lei trouxe um novo regime para as nulidades dos contratos públicos. Será que realmente é uma grande novidade esta? Muitas pessoas têm entendido assim, que o regime das nulidades previsto na nova lei de licitação é uma grande inovação no direito brasileiro. Alguns até criticam, porque o regime de nulidades na nova lei permite até que um contrato declarado irregular continue produzindo efeitos, o que é algo que pode surpreender alguns. Como um contrato que tem irregularidades pode continuar sendo executado? Isso, de fato, causa uma grande surpresa em muitos profissionais, em muitos acadêmicos do direito. Mas essa não é uma grande novidade. Isso já vem sendo construído há algum tempo, pelo menos desde 1998, mas não nas leis de licitações, e sim nas leis de diretrizes orçamentárias federais. Desde 1998, o legislador federal tem se ocupado em construir nas leis de diretrizes orçamentárias um regime de controle externo dos contratos públicos que permite que o Tribunal de Contas e a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional deliberem sobre a paralisação ou não de contratos que têm indícios de irregularidades graves ou que eventualmente até já foram declarados irregulares. É uma experiência bastante interessante de experimentalismo no direito administrativo e no controle externo. Por quê? Porque as leis de diretrizes orçamentárias, elas mudam todos os anos. Isso permitiu que o legislador fosse aprimorando esse regime ano a ano desde 1998. Em 2011, eu preparei um estudo em que eu fui identificar como esse processo havia ocorrido até aquele momento, então de 98 a 2011. O que a gente constatou, e depois a pesquisa foi atualizada, é que o legislador ele foi efetivamente testando esse novo regime, ainda que de uma perspectiva um pouco mais teórica, porque a aplicação prática dele foi muito baixa. Mas a gente percebe que em algumas edições da LDO, o legislador criava inovações para nas edições seguintes suprimir algumas dessas inovações e eventualmente até retorná-las em exercícios subsequentes. O que mostra que era efetivamente um experimentalismo legal, algo que nós gostamos muito de discutir e de sugerir nas práticas administrativas, que foi feito na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2013, o ministro Benjamin Zimler chegou até a declarar, numa entrevista, que ele tinha uma iniciativa, uma ideia de consolidar esse regime das LDOs, pertinente ao controle das contratações públicas, numa lei própria, de modo que houvesse um regime estável para que se pudesse, então, analisar a paralisação ou não de contratos públicos com irregularidades graves. A proposta não foi adiante, até a nova lei de licitação ser editada, 14.133, que, de algum modo, consolida alguns aspectos importantes deste regime que foi sendo construído paulatinamente nas leis de diretrizes orçamentárias. E este é um tema que diz respeito ao controle externo, embora não esteja dentro do capítulo reservado ao controle externo na nova lei de licitações. Por quê? Porque o controle externo é um órgão, é um ator fundamental para que se avalie a regularidade, a legalidade, a validade ou a nulidade de contratos públicos. Mas a nova lei, ao tratar do tema, ela não se dirige só ao controle externo, ao tratar do tema das nulidades. Então, para a gente poder compreender um pouco este tema, eu vou compartilhar uma breve apresentação, e aqui eu até surpreendo os meus colegas, porque eu disse que não havia nenhuma apresentação, mas eu não resisti e achei que valia a pena mostrar para vocês um pouco do texto da lei. Não é, professora Juliana? Nas nossas oficinas de legislação, que nós participamos há muito tempo atrás, nós aprendemos que é muito importante ler as normas, ainda mais uma lei nova como essa. Então, antes de acreditar
na literatura, antes de acreditar dos comentaristas, vamos ler o texto. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação muito breve, só para a gente olhar com um pouco mais de atenção para esse tema das nulidades na nova lei de licitação. Eu vou aqui aumentar o meu PowerPoint. Vamos lá. Primeira informação importante. A nova lei de introdução às normas do direito brasileiro está expressamente contemplada no artigo 5º da nova lei de licitações. Isso é muito importante, isso não é trivial. Por quê? Porque a nova lei de licitações, ela elenca a LINDB quase como um princípio para a interpretação da nova lei de licitação. Observar a LINDB, portanto, é fundamental para compreender a racionalidade por trás da nova lei de licitação. A nova lei de licitação, ela não nasce do nada, ela não é uma proposta nefilibata para tratar de tema tão polêmico e um tema tão prático como é o das contratações públicas. A nova lei surge a partir de uma série de iniciativas provocadas, seja pela academia, pela literatura, seja pela prática e, sobretudo, pela jurisprudência dos tribunais de contas, que exerceram bastante influência na concepção de algumas providências da nova lei. E a LINDB está lá. Depois de muita polêmica, quando da sua edição, em 2018, tudo indica que a nova lei pegou. Pelo menos é o que se extrai de um relatório recentemente divulgado pela Sociedade Brasileira de Direito Público, né? Foi publicado ontem no Jota, a professora Juliana acredita que vai também dar um pouco de informação sobre esse trabalho, em que se avaliou como o Tribunal de Contas da União tem aplicado a LINDB. Então, o destaque aqui é só para que a gente não perca de vista que existe uma lei de introdução às normas do direito brasileiro que contém normas para a interpretação de dispositivos pertinentes à contratação pública e que devem ser observadas por todos aqueles que atuam em posição de autoridade e que atuam dentro da administração pública. O tema que eu gostaria, então, de abordar com mais afinco é o da nulidade dos contratos. Está lá no título 3, capítulo 11 da nova lei de licitação. E o artigo 147, ele apresenta uma distinção entre irregularidade, nulidade e paralisação, e interrupção do contrato. O que diz o artigo 147? Que, constatada uma irregularidade no processo de licitação ou na execução do contrato, portanto, em dois momentos diferentes, ou na licitação ou na execução contratual, caso não seja possível sanear essa irregularidade, passa-se então a uma segunda etapa, que é a de avaliar a suspensão ou não da execução do contrato, a declaração ou não da sua nulidade. Portanto, são dois momentos diferentes aqui, não só pertinente ao processo de licitação e à execução contratual, mas também a identificação de uma falha, de uma irregularidade, que pode ou não levar à suspensão do contrato e que pode ou não levar à declaração de nulidade. Portanto, a identificação de uma irregularidade não leva automaticamente à suspensão do contrato ou à sua nulidade. E isso é bastante importante estar posto na lei dessa forma tão clara, porque se tem muitas vezes a impressão de que basta uma irregularidade para que aquele contrato esteja absolutamente contaminado, comprometendo a sua execução contratual. Nós sabemos que não é assim que funciona. É muito comum irregularidades de ordem formal, por exemplo, que todos nós conhecemos e que não leva à nulidade ou à suspensão do contrato. Mas a nova lei deixa isso claro, dando mais segurança não só para o gestor, muitas vezes se questiona muito a segurança jurídica do gestor, mas também uma segurança para o controlador. Porque o controlador também deve prestar contas à sociedade. O controlador também é monitorado. E uma norma como essa dá ao controlador um pouco mais de conforto para que, diante de uma irregularidade, o controlador possa também deliberar se é ou não o caso de paralisação da execução contratual. Agora, o caput do artigo 147 prevê também uma série de condicionantes nos incisos para orientar essa decisão. A decisão de declarar a nulidade ou de declarar a suspensão do contrato. E quais são esses condicionantes? São as consequências da paralisação contratual ou da nulidade, não só para a administração, mas também para a sociedade. Obra parada custa mais do que a sua execução, muitas vezes. E obra parada significa um local abandonado, propenso à criminalidade,
um local abandonado propenso ao desenvolvimento de doenças. Então, a paralisação de uma obra, ela produz resultados imediatos na sociedade que vive no seu entorno. E, além disso, ela priva a sociedade e as políticas públicas da fruição daquela comodidade. Então, a paralisação de um contrato não é uma decisão que não tem efeitos. A ideia de que a paralisação serve para evitar um prejuízo maior, ela pode ser sedutora, mas ela precisa ser submetida a um escrutínio mais rigoroso dessa afirmação ou dessa impressão. Será mesmo que a paralisação de um contrato vai proteger o interesse público de prejuízos por conta de uma suposta irregularidade? E será que esta paralisação não vai acabar gerando um custo maior do que o próprio prejuízo que ela representa, unicamente em razão das consequências da paralisação? É isso que o artigo 147 sugere, elencando uma série de requisitos a serem considerados para que se examine a necessidade ou não de suspender a execução de um contrato ou declarar ou não a sua nulidade. Agora, voltando para o caput, reparem, a norma não está sendo dirigida, endereçada aos tribunais de contas ou ao controle externo. A norma trata da decisão, do modo de decidir pela nulidade ou pela suspensão de execução de um contrato. A norma, ela não se preocupou em quem decide. A norma se preocupou em como decide, o que é uma medida bastante salutar, porque aposta no processo, no procedimento, que é o que nos importa no direito. Talvez essa tenha sido uma estratégia inteligente do legislador para não se miscuir numa grande discussão que diz respeito à competência ou não dos tribunais de contas para determinar a paralisação ou a suspensão de contratos públicos. Talvez tenha sido isso. De todo modo, o processo, os requisitos desta decisão pela suspensão ou pela nulidade de um contrato estão postos no artigo 147. Se for o Tribunal de Contas quem decide, se for a própria administração quando se depara com uma irregularidade, ou mesmo o Poder Legislativo. Isso é bastante interessante, porque a norma alcança todos esses atores. E mais do que isto, essa norma ela não está condicionada à Lei 14.133. Esta norma, a meu ver, esta é minha impressão, ela é mais uma norma referente às rotinas administrativas das contratações públicas e que, portanto, ela não está relacionada ao modo de licitar. Ela não está relacionada às regras pertinentes a um determinado contrato. Estas normas estão se dirigindo àqueles que têm competência para decidir pela paralisação ou não de contratos públicos, pela suspensão ou não de contratos públicos, pela declaração de nulidade de contratos públicos. Então, eu tenho a impressão que essa norma já pode ser efetivamente usada, aplicada, reclamada e exigida. Ela não está sujeita a vacância alguma, ela não se confunde com a providência que está encampada no final da lei, que diz que é possível licitar pela 8666, caso em que todas as normas do procedimento a encerramento do contrato serão aquelas previstas na 8666, independentemente do momento da assinatura do contrato. Não é disso que se trata. Esta norma não está tratando disso. Essa norma é um comando para quem tem competência para decidir sobre esses assuntos, independentemente da lei que deu origem ao contrato, independentemente da lei de regência do próprio contrato, porque aqui não é norma de contrato, vai ser uma norma dirigida para quem tem competência para decidir sobre esses assuntos. Esta é a minha impressão pessoal. Vamos ver se essa impressão se sustenta. No parágrafo único, há uma providência que muitos têm dito que é o princípio da continuidade dos contratos. O que significa? É preciso, antes de declarar a nulidade ou a suspensão, tentar manter o contrato em curso, tentar manter o contrato sendo aplicado. O que é bastante pertinente, a ideia de estabilidade, de segurança jurídica, de manutenção da contratação. Mas eu confesso que eu tenho dúvidas se é possível mesmo falar num princípio da preservação do contrato. Por quê? Porque é bastante oneroso para aquele que tem competência decisória nesses casos decidir pela continuidade de um contrato em que há irregularidade, em que há lesão, em que há algum tipo de dano ao erário, a ponto de justificar a solução da irregularidade por meio de uma indenização por perdas e danos. Quer dizer que houve algum tipo de prejuízo. Sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, como está na parte final do parágrafo único. Eu fico imaginando, professora Luvisotto, doutor Gabriel, professora Juliana,
Há o caso em que a administração constata uma irregularidade na execução de um contrato, portanto, não diz respeito às condições de seleção da proposta, não estamos mais na licitação, e essa irregularidade na execução contratual, ela foi provocada pelo próprio contratado. O contratado falhou, e houve uma falha grave na execução contratual. E a administração percebe que suspender aquele contrato gerará consequências severas para o interesse público, consequências severas do ponto de vista da avaliação e quantificação das indenizações, e ela decide continuar. Mas será que ela vai ter condições de instaurar um processo de apuração de responsabilidade e aplicação de penalidade contra o seu próprio contratado que ainda vai estar executando o contrato? Será que é viável cogitar isto na prática? Ou será que outras situações, não tão dramáticas quanto esta que eu procurei supor, podem justificar este parágrafo único? De todo modo, o que eu quero destacar em relação a ele é que é muito custoso. O ônus decisório do gestor que decide continuar um contrato com essas características contempladas no parágrafo único é alto. Ele precisa ter bastante segurança de que isso não vai acarretar futuramente uma responsabilização sua, daquele que tem competência para declarar a nulidade ou suspensão e opta por continuar a execução do pacto. Bom, no artigo 148, retoma a ideia do artigo 147, de modo que essas decisões pela suspensão ou pela nulidade do contrato sejam tomadas a partir de critérios que estão definidos lá no artigo 147, nos seus incisos, operando retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo já produzidos. Quer dizer, o caput prevê que a decisão tem efeitos ex tunc, portanto, para trás, desde o início do ato ou desde a constatação da irregularidade. Mas o parágrafo 1º e 2º dizem que não é bem assim. E essa, a meu ver, é uma característica da lei. É uma lei muito mal construída do ponto de vista do seu texto. A técnica legislativa da lei, não há outra palavra, é muito ruim. É muito ruim. É confusa, há expressões que são usadas, há expressões diferentes para designar o mesmo objeto na lei, há dispositivos que se contradizem ou que criam exceções de tal monta que tornam a regra desnecessária, como parece ser o caso aqui do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 148. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida por indenização por perdas e danos. E aí é muito difícil retornar à situação anterior no caso de uma execução contratual de uma obra pública, por exemplo. Isso é uma ficção jurídica, isso não é verdade, não se retorna à condição anterior. É possível, sim, compensar os prejuízos, compensar os danos, mas não se retorna à situação anterior para valer, né? E o parágrafo 2º diz que, ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, novamente a autoridade, pode ser qualquer autoridade com esta competência, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela tem eficácia, a declaração de nulidade, em momento futuro, suficiente para a contratação, por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez, que é a lógica da emergencial. Então, vejam, o parágrafo 2º praticamente derruba a regra do caput, segundo a qual a declaração de nulidade operará retroativamente, porque, afinal, a autoridade pode decidir que a nulidade tem efeito somente para o futuro. De novo, volta a situação. A relação contratual fica absolutamente comprometida, a meu ver, porque a administração diz, é nulo, mas só tem efeitos no futuro. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de compreender, talvez por deficiência, por ignorância minha, possivelmente é isto. Então, também gostaria de ouvir os colegas sobre esses temas, se for possível. Mas eu acho muito difícil que este regime do 148, parágrafo 1º e 2º, de fato produza os resultados. Eu nem sei quais foram os resultados esperados, porque, a meu ver, é tudo muito confuso. Por fim, o dever de indenização do contratado, pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz a nulidade, bem como outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável a responsabilidade por esses prejuízos ao contratado. E, por fim, uma norma que não é pertinente necessariamente à nulidade dos contratos, que é a definição do objeto, a sua caracterização, a indicação dos créditos orçamentários, uma providência que já existia na nossa legislação de contratações públicas. Bom,
Eram esses os temas que eu gostaria de compartilhar com todos para que nós pudéssemos, de algum modo, perceber os efeitos das decisões tomadas no exercício do controle das contratações públicas na nova lei de licitação, que é justamente o tema que será abordado agora, a partir de já. É muito interessante perceber que a nova lei de licitação ela contém só 4 artigos sobre controle externo, que vão do artigo 169 ao artigo 173. Então, são 4 artigos, mais ou menos 2 páginas, pouco texto, mas é algo inédito, porque nunca uma lei de contratação pública dedicou tanta atenção ao controle externo. E, de novo, eu tenho a impressão, não sei o que os meus colegas dirão, mas eu tenho a impressão que o artigo 169 e o artigo 173, eles também não dependem de nenhuma vacância, de nenhum prazo e de nenhuma outra lei a não ser a 1433. Eu tenho a sensação que essas normas devem ser cumpridas desde já, independentemente da norma que deu origem à licitação. Vamos ver se esta impressão se confirma ou não. Veremos isto hoje ou na experiência que se sucederá em relação à aplicação da nova lei de licitação. Então, eu passo agora a palavra à doutora Juliana Cristina Luvisoto para a sua exposição, no prazo de até 20 minutos. Muito obrigado. Com a palavra, doutora Juliana Luvisoto. Obrigada, doutor Guilherme. É para mim uma honra estar aqui hoje ao lado de tão ilustres colegas pelos quais eu tenho admiração e nutro um laço de amizade há muitos anos já, como você bem disse aí no início da sua fala. Realmente é para mim uma grande satisfação. E estar aqui hoje também na Comissão de Direito Administrativo, que tem promovido excelentes debates sobre diversos temas envolvendo licitações, corrupção, sempre trazendo reflexões aí sobre os temas importantes do direito, que estão na pauta do direito administrativo atualmente. Então, agradeço mais uma vez o convite, parabenizo e agradeço também ao presidente da comissão, o Dr. Ronaldo de Andrade, pela condução desta comissão durante esses anos. Hoje, o meu tema que nós vamos tratar aqui é sobre os artigos 169 e 169 e 170 da nova lei de licitações, que nós aqui fizemos uma divisão aqui dos temas para podermos tratar de uma forma abrangente da nova lei. Eu vou começar dizendo sobre o que nós tínhamos antes desses dispositivos da nova lei de licitações. A gente tinha, como o doutor Guilherme bem disse, as leis de diretrizes orçamentárias, que tratavam muitas vezes de aspectos relacionados às contratações públicas, e nós tínhamos exatamente na lei de licitações, a lei 8666 de 93, o artigo 113, que basicamente estabelecia 2 aspectos, que era a competência dos tribunais de contas para realizar o controle externo e o dever do administrador público de provar ao Tribunal de Contas que era legal a conduta que ele tinha adotado na administração. Então, o ônus da prova ficou aí, pelo disposto no artigo 113, ao gestor público, ao administrador, ao servidor. Havia também a possibilidade do Tribunal de Contas agir aí de ofício. Eu acredito que, com certeza, o doutor Gabriel também vai tratar desses aspectos na fala dele. E também a possibilidade de representações, de serem apresentadas representações pelos cidadãos ao tribunal, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Mas era simplesmente esse pequeno marco legislativo que tínhamos em relação aí principalmente marco em relação ao controle externo da administração. E a Lei 14.133, ela avança nesse aspecto ao dispor aí nos artigos 169 e seguintes de uma certa delimitação do controle. E estabelecendo não apenas o controle externo do Tribunal de Contas, ela é muito mais abrangente, ela vem tratar do controle interno também.
ou seja, ela coloca aí tanto linhas de defesa do gestor público, do administrador público, quanto ela tem uma conotação muito mais abrangente de controle, que não é apenas do Tribunal de Contas, é o controle dos próprios servidores que estão envolvidos na licitação, quanto o controle da assessoria jurídica e os órgãos de controle interno da administração. Então, tanto da própria entidade, quanto do órgão central de controle interno da administração. Então, a nova lei de licitações, ela é muito mais, trata de uma forma muito mais abrangente o aspecto do controle, sobre essa perspectiva das pessoas que realizarão esse controle. E ela também estabelece, tanto já no artigo 169, que esse controle, ele é feito de forma permanente. Ou seja, quando nós pegamos exatamente aqui o texto do artigo 169, ele fala que as práticas de controle, elas devem ser contínuas e permanentes na gestão dos riscos, e realizando um controle preventivo, ou seja, antes de que esses riscos se concretizem, mediante a adoção tanto de recursos de tecnologia da informação, quanto também a possibilidade de um controle social. Então, nós temos aí uma obrigação dos servidores que estão atuando nas licitações de adotarem já uma prática de gestão de riscos nas licitações e nas contratações públicas, evitando que esses riscos venham realmente a se concretizar. Podem utilizar para isso recursos de tecnologia da informação, mas um aspecto importante é a necessidade de que eles adotem uma postura ativa de transparência, que já havia em outras legislações, já havia determinação de uma transparência ativa da administração, mas fica claro aqui também, a nova lei de licitações, ela lembra especificamente que essa transparência ela é necessária para que haja o controle social. Quando ela fala em controle externo, de um modo geral, ela não vem tratar do judiciário, no entanto, nem do Ministério Público. Ela vai tratar dos órgãos internos de controle e do Tribunal de Contas, né? A Constituição, na verdade, ela já previa isso nos artigos, de uma certa forma, 70 e 74. Né? Ela já previa controle interno e controle externo. Não havia... Na verdade, o que a nova lei traz é apenas uma concretização melhor daquilo que estava delimitado na Constituição já. Você já tinha a necessidade tanto do Poder Judiciário, quanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, estabelecer um órgão de controle interno em cada um dessas entidades, em cada uma dessas instituições, né? Mas, além disso, a Lei 14.133, ela vem trazer um avanço nesse aspecto, na medida em que ela diz que não há propriamente uma subordinação entre os órgãos de controle, mas uma divisão de competências, uma repartição de competências, adotando o modelo aí das 3 linhas de defesa, que já eram, inclusive, colocados, que já eram defendidos no cenário internacional. Tanto o Instituto Internacional de Auditoria Internacional já defendia essas 3 linhas de defesa, quanto o modelo COSO, que também era já tinha desenvolvido um arcabouço teórico, né, como forma de aprimorar as comunicações de riscos e controles para serem coordenados em uma organização, de forma a que esses riscos e esses controles fossem constantemente monitorados, para que a entidade
conseguisse atingir os seus objetivos, para que ela não deixasse de cumprir a sua legislação e nem deixasse de ver como estão as informações contábeis, né, as peças orçamentárias dela. Então, esse arranjo de 3 linhas de defesa, ele é já uma prática já difundida no cenário internacional, já utilizada, e ela vem sendo incorporada aí na Lei 14.133. A primeira linha de defesa de que trata aí o artigo 169 é feita para responsabilizar e gerenciar riscos e controles. E ela é feita pelos próprios servidores que exercem as funções essenciais da contratação pública. Já a segunda linha de defesa, ela vai ser integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou da entidade. Ou seja, a análise da assessoria jurídica, ela já vai fazer um controle dessa licitação sob o aspecto aí da legalidade, né? O artigo 53 da lei, ele também vai dispor sobre os aspectos dessa análise realizada pela assessoria jurídica. E o próprio órgão de controle interno da entidade que está fazendo a licitação ou a contratação também realizará esse controle. É uma unidade de riscos. E a terceira linha de defesa que é colocada aí no artigo 169 é do órgão central de controle interno da entidade e, ao lado dele, do controle exercido pelo Tribunal de Contas. Há aí até um desconforto dos tribunais de contas e terem sido colocados junto com a linha de controle interno da administração, como se eles tivessem sido desprestigiados. Na verdade, nesse modelo COSO, por exemplo, o controle dos tribunais de contas, ele nem consta, na verdade, na terceira linha de defesa, ele constaria como uma quarta linha de defesa, e não na terceira linha de defesa, mas ele tem uma finalidade que é ter uma maior independência para controlar em relação àqueles que estão realizando a licitação e a contratação, e também poder trabalhar junto com o controle interno nesse aspecto, gerenciar os riscos do que essas entidades fizeram, né, do que os órgãos, os servidores que trabalharam na licitação, o assessoramento jurídico, o controle interno, o que eles assessoraram o gestor público para a realização de uma contratação pública. Veja, muitos municípios, até muito pouco, e aí é nosso aspecto o aspecto que a gente vem abordando aqui na comissão desse webinar, é sobre o impacto dessa nova lei, especialmente aos municípios. E é bom lembrar que muitos municípios não têm um sistema de controle interno e não têm ainda, muitos não tinham e alguns ainda continuam a não ter um sistema rígido de controle interno. Então, como é que fica a aplicação dessa lei num município? Será que essa lei realmente foi pensada considerando as dificuldades, né, as diversas estruturas federativas, de entidades federativas que nós temos no Brasil? Ou será que ela é uma lei, enfim, que ainda que possa ser aplicada de imediato, e nesse aspecto eu concordo, ela é uma lei que pode ser aplicada de imediato, nesse aspecto do artigo 169, mas ela é muito mais ideal do que tendo uma juridicidade obrigatória, porque, na verdade, vai ser muito difícil em municípios, por exemplo, né, que são a maior parte do Brasil, que tem até 20 mil habitantes,
conseguir estruturar realmente um sistema de defesa tal como disposto ideologicamente na lei. E, na verdade, a lei ela tem também já no parágrafo 1º desse artigo 169, ela diz que a forma como será implantada, né, essas práticas, na forma de um regulamento, aí, ela deve considerar o custo-benefício dessa implementação. Ou seja, né, para não colocar um dilema para o gestor público, eu vou contratar mais um assessor ou um advogado para ficar para compor a minha linha de defesa ali na área de licitações, eu vou contratar um professor para desenvolver uma política pública. Essa é uma questão que se coloca, deve ser considerada pelo gestor e está expressamente positivada no parágrafo 1º, que diz que a administração deve levar em consideração os custos e os benefícios dessa implementação. Desde que, óbvio, isso não significa, obviamente, uma carta em branco falando para o gestor que ele pode descumprir simplesmente a lei e falar, olha, que é impossível. Não, deve-se analisar o caso concreto, deve-se analisar a inviabilidade de fato de constituir essas linhas de defesa, né? Esses órgãos de controle. Avançando aí um pouco mais, e até para ficar dentro do tempo que me foi delimitado, o parágrafo 2º, posso dizer exatamente que, na verdade, ele vem expressar que os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos. Esse também era uma norma que já constava na legislação federal, inclusive, por exemplo, nas normas da Controladoria Geral da União, então não é propriamente uma novidade, e os tribunais de contas já tinham acesso a esses documentos, continuam tendo. Na esfera municipal, em que eu trabalho, de fato, esses documentos não são restritos à análise do Tribunal de Contas. Essa norma, desse aspecto, ela não traz efetivamente uma grande inovação. E o parágrafo 3º, que vai dizer aí um pouco sobre o que falava o professor Guilherme, que em propriedades formais podem ser corrigidas, ou seja, e vão ser corrigidas pelo controle interno, né? Por meio de aperfeiçoamento dos agentes públicos responsáveis que fazem esse controle interno. Então, não é necessário, ela será uma mera irregularidade, mas isso tira também o aspecto punitivo dessa constatação de irregularidades nas licitações e nas contratações públicas, né? É necessário fazer um trabalho pedagógico, de fato, de capacitação dos agentes públicos, e por aí a lei vai muito bem dando essa diretriz para a correção aí dessas impropriedades. Já o inciso 2 do parágrafo 3º, ele vem dizer das medidas, né, que poderão ser adotadas de responsabilização e individualização de condutas quando forem constatadas irregularidades. E aí sim, irregularidades, né, barra ilegalidades, ou seja, coisas que de fato venham a causar aí dano ao erário ou comprometer a execução de um contrato público, como dizia o professor Guilherme. Por sua vez, o artigo 170 da nova lei de licitações, ele vai estabelecer, e isso é um aspecto importante, embora também já constasse da legislação de auditoria dos órgãos dos tribunais de contas, né? Enfim, é uma norma que vem estabelecer o quê? Critérios para realmente dizer como será feito o controle externo. O critério da materialidade, ou seja, da relevância do valor, né? Que deve ser considerado. Então, assim, esse dispositivo ele é importante porque ele diz exatamente, olha, não é tudo que vai ser controlado.
Não são todos os atos, são os atos que tiverem alguma materialidade, alguma coisa que for de valor relevante, aquilo que for significativo para a sociedade, ou seja, a critério da relevância, a criticidade da licitação ou do contrato, ou seja, a eventual vulnerabilidade da licitação, então, e o risco, né? E esse risco que poderá ser encontrado numa determinada contratação, essa vulnerabilidade. Então, são critérios importantes para dizer para o órgão de controle que ele não vai poder olhar tudo, que ele não é um revisor geral da administração, e ele não está dizendo isso só para o órgão de controle, ele também está dizendo isso para os administrados, enfim, para as pessoas que representam ao Tribunal de Contas. E isso é importante, porque muitas vezes também se nota que se quer fazer dos tribunais de contas um órgão de revisor geral da administração, e aí eu não vou mais falar sobre isso, mas é que o revisor geral da administração, porque exatamente, enfim, quer-se que tudo seja revisto pelos tribunais, e muitas vezes eles podem até ser captados por essas representações. Então, há um critério aí, algo que não havia anteriormente nas normas gerais, mas constava em normas dos próprios tribunais de contas, dos regramentos de auditoria. É algo que já vinha sendo pensado nesse sentido e que agora ganha uma nova dimensão na medida em que é publicizado para todos. Por último, só para encerrar aqui, para eu não me alongar mais, eu posso também dizer sobre a influência, novamente, da LINDB nos critérios de controle aí, né? Aqui no parágrafo 3º do artigo 170, aliás, nos parágrafos aí do artigo 170 e no próprio artigo 170, se diz aí que deve-se considerar não só a materialidade, mas quais são os aspectos, né, as consequências de uma irregularidade, a capacidade da administração, do gestor público, né, enfim, a divisão de competências na lei. Então, em todo momento em que a lei ela traz esses aspectos, né, de divisão de competências, de divisão de competências, de capacidades, ela vai mudar, de influenciar a forma como é realizado o conteúdo do controle. Então, isso pode levar, sim, a uma interpretação nova da lei. Isso pode modificar a realização a forma como é realizado o controle. E eu acho que é isso que a gente deve pensar daqui em diante, que sim, devemos interpretar a lei com novos olhos, cientes daquilo que foi o passado, né? Daquilo que deu certo e que não deu certo no passado, para construir aí um novo futuro de acordo com a nova lei de licitações. Enfim, eu fico por aqui, depois fico aberto aí às novas considerações e debates sobre o tema. Muito obrigada. Passo a palavra ao doutor Guilherme, diretamente. É isso? Obrigado, é isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, doutora Juliana Cristina Luvisotto, por suas contribuições neste debate, considerando, claro, a sua vivência, mas não só, olhando para o tema de uma perspectiva mais ampla, para tentar compreender esse arranjo da nova lei, que, na verdade, é quase um manual para tentar organizar melhor o controle, né? Para tentar limitar melhor as esferas, as competências, e tentar definir melhor essa distribuição de competências no tema do controle das contratações públicas, que é tão importante. Na sequência, então, eu passo a palavra ao Dr. Gabriel Pinheiro Chagas, que é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV Direito SP, também advogado atuante em temas pertinentes às licitações e às contratações públicas, que tem realizado um trabalho bastante louvável de divulgação da nova lei, sobretudo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde tem feito palestras, entrevistas, para tratar desse tema, e que acabou de publicar um livro, como eu mencionei, sobre discricionariedade administrativa nas empresas estatais.
Então, Gabriel, é inevitável não passar para você a pergunta que nos chegou pelo Q&A, que é a pergunta é a seguinte: a nova lei interfere ou tem algum tipo de interação com a lei das estatais? Se puder considerar esta provocação em sua fala, será muito bom para atender esta pergunta da nossa audiência. Com a palavra, doutor Gabriel. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos e todas. Acho que deu uma travada, né? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Julianas. De Carlos, agradeço, Guilherme, sempre as gentis palavras, as gentis referências ao meu livro. Fico muito envaidecido. E a responsabilidade só aumenta aí do livro realmente cumprir o seu propósito de atingir aí o público das estatais, enfim, dialogar sobre as estatais, né? Bom, o tema hoje que me cabe aqui, neste nosso último painel, tratando efetivamente das questões envolvendo tribunais de contas, de como a nova lei trouxe, né, incorporou em seu texto, incorporou nas suas disposições a atuação dos tribunais de contas, a atuação dos órgãos de controle externo de uma maneira geral, fica mais focada, né, no artigo 171, né? O artigo 171 da lei, eu diria que é realmente o clímax, né, o ponto alto, na minha visão, em matéria de atuação dos tribunais de contas na nova lei, dá o tom, na minha visão, de como de fato será a atuação desses tribunais, de como de fato será o que se espera, né, a forma de atuação desses tribunais em matéria de licitação, né? E por que isso? Porque, na minha concepção, se nós formos radiografar, né, o tópico, enfim, o capítulo dedicado aos tribunais de contas que a lei apresenta, se nós formos destacar somente o artigo 171, né, deixando de lado um pouquinho as outras disposições, mas olhando especificamente para o artigo 171, o que a gente identifica aqui? Na minha concepção, nós identificamos uma norma processual, né? A lei traz alguns não bons elementos e muitos elementos de ordem processual acerca da atribuição dos tribunais de contas, ou seja, ela vai falar em prazo, vai falar em forma de decidir, né? Tudo muito voltado a um escopo processual, de maneira que o primeiro ponto aqui, a primeira questão que a gente tem que levantar e observar é o seguinte: será que caberia, dentro de uma lei que é voltada ou pretensamente voltada a ser uma norma geral de licitações, voltada a estabelecer novos padrões de contratação, novos padrões de regras licitatórias, será que caberia a Lei 14.133 trazer esse componente processual para o seu texto? Será que nós não temos aqui justamente esse excesso de informação que a lei carrega em si, que é sempre frequentemente muito questionada porque vem estudando o seu conteúdo? E aqui nesse ponto eu já identifico justamente isso. A pertinência, né? A necessidade, de fato, da lei trazer, na verdade, aqui, normas gerais, não só de licitações e contratos, como pretensamente se espera, mas também normas de processo dos tribunais de contas, né? Essa procedimentalização dos tribunais de contas que a lei busca apresentar no seu conteúdo e tentar minimamente destrinchar ou esmiuçar nas suas disposições, de fato, apresenta uma inovação. E apresenta uma inovação não necessariamente que seja uma inovação boa, porque como que fica a relação dessas normas gerais de processo de Tribunal de Contas que a gente pode identificar aqui no artigo 171, por exemplo, com a realidade de muitos tribunais de contas estaduais, né? A gente pode pensar numa lei prevendo alguns prazos de resposta, alguns prazos de manifestação, algumas formas de decisão, pensando numa realidade, por exemplo, de TCU ou até mesmo de TCE São Paulo. Mas será que essas disposições procedimentais, essas disposições processuais que a gente identifica aqui no artigo 171 encontram correspondente na realidade de outros tribunais de contas? Será que outros tribunais de contas conseguem se adequar a essa realidade processual que o artigo 171 apresenta? Então, são essas primeiras objeções que a gente começa a identificar e começa a fazer, ou começa a entender a necessidade de fazer ponderações acerca disso, né? Então, o primeiro ponto caberia, será, dentro desse artigo 171, numa lei voltada a ser uma lei de licitações e contratos, essas regras processuais de tribunais de contas, ou essa determinação de padronização, de generalização de uma atuação de tribunal de contas, né? A segunda colocação é a seguinte: basicamente,
a lei, ao estabelecer essas novas regras processuais, ou estabelecer essas regras processuais, ela criou competências aos tribunais de contas? Ela indicou, trouxe novas atribuições aos tribunais de contas? Ou não? Ou, na verdade, ela só reproduz, de fato, né, só reproduz a praxe daquilo que já vinha sendo praticado, daquilo que já vinha sendo objeto de atuação dos tribunais de contas? O que eu me refiro especificamente? Né? A ideia dos chamados exames prévios, a ideia das chamadas representações aos editais. Né? Muito se discute se, de fato, os tribunais de contas teriam essa competência de exercer esse controle prévio, se, de fato, os tribunais de contas teriam, de fato, essa atribuição de fazer essa análise prévia dos editais. Né? E o que a lei trouxe? A lei, na verdade, ela parte de um pressuposto, ela parte de uma praxe, digamos, que já foi disseminada em boa parte dos tribunais de contas do país, sobretudo o Tribunal de Contas da União, o Tribunal do Estado de São Paulo também, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, de que os tribunais, de fato, têm exercido esse papel, né, de exercer o controle prévio, de exercer essa ideia do exame prévio, essa ideia da apreciação cautelar dos editais de licitação. E ao partir dessa praxe, ou a partir desse pressuposto, a lei já dá como verdade, né, já se dá como, de fato, padrão de competência dos tribunais, que, de fato, existe a necessidade dos tribunais exigirem ou realizarem esse exame prévio, mas, na verdade, não se tem muito claramente, se nós formos pegar na Constituição ou até mesmo em alguns regimentos internos, né, se, de fato, existe essa competência. Mas o fato é o seguinte, a lei faz esse pressuposto, o que nos coloca nessa necessidade de discutir efetivamente se a lei, agora sim, a lei de licitações criou, de fato, a competência para que esses tribunais de contas exerçam esse controle prévio, ou se ela parte de um pressuposto equivocado de que os tribunais de contas têm essa pretensa competência. E, na verdade, isso também cria uma insegurança e uma instabilidade, por quê? O primeiro ponto, será que, de novo, uma lei voltada a regular licitações e contratos poderia, em alguma medida, criar essa competência dos tribunais de contas acerca do exame prévio, acerca das representações? Né? A gente entende ali até a boa vontade do legislador, de falar assim, bom, já que já existe isso, a ideia do controle prévio, a ideia do exame prévio já está disseminada, já é algo que praticamente não se licita mais sem o exame prévio, né? Vamos, então, buscar, de alguma maneira, estabelecer os critérios. Mas, na verdade, caberia antes uma análise mais crítica, mais apurada, se, de fato, os tribunais teriam essa competência. E se teriam, se caberia aqui a dirimir essas ideias, dirimir esses padrões de processo em uma lei geral voltada a licitações e contratos. Né? E qual que é a síntese, na verdade? Nós pegando aqui as disposições do artigo 171 dentro desse ambiente que eu procurei trazer aqui no meu início de, por um lado, temos aqui possivelmente a criação de uma competência ou o embasamento em um pressuposto talvez equivocado de que os tribunais têm essa competência e, por outro lado, a criação dessas regras gerais de processo, né, estabelecendo prazos comuns para todos os tribunais de contas, ou pelo menos é o que se depreende do texto geral da norma, é uma seguinte observação. A característica do artigo 171, né, além desses dois elementos que eu trouxe, se nós vamos pegar, por exemplo, ele tem um componente muito forte de consequencialismo, por exemplo, né, eu vou até tratar disso mais um pouco ali na frente, então ele tem uma ideia de consequencialismo. Por outro lado, também, ele busca trazer um componente também mais aprimorado ou mais fundamentado de motivação das decisões dos tribunais, né, ao estabelecer ali os critérios e as formas como se espera que os pareceres técnicos sejam produzidos, ou ao estabelecer as formas como até as decisões de mérito devem ser apresentadas. Isso me leva a uma provocação, e essa provocação eu quero aqui compartilhar com todos os meus colegas, que é o seguinte: a característica do artigo 171, se nós alocássemos o artigo 171 na LINDB, por exemplo, talvez ele estivesse melhor abrigado do que efetivamente na lei de licitações, né? Ele tem um componente muito mais próximo, muito mais apropriado da LINDB, a forma que a LINDB prevê o controle, a forma como a LINDB racionaliza o controle, do que efetivamente numa lei de licitações, né? Então, essa é a primeira, talvez, assim, a provocação mais ousada ou mais acentuada que eu gostaria de compartilhar, porque, vejam só, né? A lei, ela já tem essa marca de ser muito prolixa, de ser muito, de buscar muito detalhe, até mesmo de se confundir em alguns institutos. Aí ela vem
e tenta até aprimorar um cenário, vamos dar aqui o crédito ao legislador, esse povo assim, bom, vamos aprimorar o controle externo e aprimorar esta questão, sobretudo envolvendo os exames prévios, né? E ela estabelece lá alguns até bons critérios se nós analisarmos individualmente, mas que, na minha visão, se nós tivéssemos essa iniciativa ou se nós pudéssemos transportar essas disposições para a LINDB, eu creio que nós estaríamos muito mais seguros e muito mais ali garantidos em matéria de controle do que essa preocupação que o legislador trouxe de estabelecer normas processuais no âmbito de uma lei de licitações e contratos, né? Mas aí, superada todas essas celeumas, todas essas discussões que eu procurei aqui apresentar nesta primeira parte, né? A gente começa a entender e querer identificar efetivamente o seu texto nas suas disposições individuais, nas suas disposições ali textuais. E eu sempre faço uma análise desse artigo 171, iniciando primeiro pelo parágrafo 1º, né? Deixo de lado ali aqueles primeiros incisos, e já de cara, no parágrafo 1º, o que a gente extrai disso, né? Da redação do parágrafo 1º, e o que ele nos traz de solução, ou o que ele nos traz mais de imprecisão acerca da sua aplicação. A ideia do suspender cautelarmente, né? A ideia justamente já oriunda disso que eu trouxe no começo, de ou o Tribunal de Contas tem competência para isso, eu estou partindo do pressuposto de que tem, ou eu estou criando aqui uma nova competência, garantindo aos tribunais de contas o exercício dessa suspensão cautelar. Mas, para além disso, como é que se opera essa suspensão cautelar? Como é que o que o legislador espera dessa suspensão cautelar? Como que ele quer que ela seja, de fato, implementada na prática? Por exemplo, como a professora Juliana colocou na sua exposição, o legislador está garantindo ao tribunal agir de ofício, ou seja, independentemente de qualquer representação, seja de um potencial participante de uma licitação, seja de um cidadão ou de qualquer outro ente interessado, poderá o Tribunal de Contas agir de ofício e suspender cautelarmente uma licitação, independentemente de representação? Isso não está claro, né? É claro que nós temos que analisar o ordenamento como um todo, não só de uma maneira isolada. Então, se a gente for pegar o ordenamento, e mais até do que o ordenamento, a praxe, né? Como tem funcionado, sobretudo aqui no estado de São Paulo, muito por representação, né? Muitas vezes os tribunais são provocados a fazê-lo, né? A se debruçar em alguma disposição de algum edital, e o edital pode ou não ser paralisado, né? Mas o TCU, por sua vez, já tem uma competência, vamos dizer assim, um pouco mais espraiada com relação a isso, né? No sentido de ter um controle externo independentemente de provocação, né? Então, a lei ela joga a possibilidade positiva, a possibilidade de termos a suspensão cautelar, mas não temos aqui, por outro lado, a forma disso. Serão sempre por representações, ou aqui nós estamos aqui, de fato, positivando de uma maneira geral, de uma maneira ampla, né, a ideia da suspensão cautelar, né? Mas, para não ficar somente nas críticas, para não ficar somente nas imprecisões do texto, deixando de lado aquelas minhas colocações iniciais acerca da pertinência de nós termos estas regras processuais no âmbito de uma lei de licitações e contratos, analisando individualmente, agora mais detidamente, o inciso 2º, por exemplo, do parágrafo 1º do artigo 171, eu vejo algumas questões positivas, né? Repetidas, talvez se estivesse em outro dispositivo, talvez teriam sido melhor alocados, mas para não ficar redundante nessa discussão, vamos analisar o inciso 2º do parágrafo 1º. Ele tem uma ideia de consequencialismo que é muito importante, que é muito relevante, porque ele dá ao tribunal, né, a prerrogativa, por um lado, de paralisar cautelarmente alguns editais, de suspender as licitações, mas ele, ao mesmo tempo, dá ao tribunal o ônus de, olha, tribunal, você vai ter que também dar o mínimo de padrão, né, estabelecer o mínimo de condições para que aquele interesse público obstado pela suspensão seja garantido de alguma forma, né? E isso é uma colocação importante, né? Isso é uma colocação importante porque quem se dedica a trabalhar com licitação, quem se dedica a trabalhar com essa ideia do exame prévio em representações, suspensões cautelares, muitas vezes se depara com uma situação até muito prejudicial ao interesse público, porque paralisa a licitação, né? Às vezes por alguma questão ali muito formal do edital, que poderia ser contornada de uma outra forma, né? Mas fato é que suspende a licitação, ao mesmo tempo que aquele interesse público que seria atingido por aquela licitação fica desamparado. E o próprio tribunal não dá as condições para que aquilo seja sanado de alguma forma. Então, em alguma medida, o tribunal preocupa-se muito mais em parar, né, em preservar
a lisura, a legalidade do certame licitatório, mas sem prever, né, quais serão as consequências do desatendimento daquele interesse público enquanto aquela licitação tiver suspensa, ainda que cautelarmente. Então, essa ideia do tribunal também ser chamado, né, e passar a ter a responsabilidade de, no mínimo, dar as garantias e as possibilidades de aquele interesse público ser minimamente atendido é muito importante, porque você agora dá ao tribunal um certo ônus ou uma certa obrigação de, olha, tribunal, você então venha participar de alguma maneira, né, da construção do processo licitatório. Venha, de alguma maneira, não só apontar os problemas ou censurar eventuais falhas, mas ajudar também a propor as soluções, ou ajudar a construir uma solução, né? Não ficar só naquela condição de ser um muro da continuidade dos certames licitatórios. Então, essa ideia do consequencialismo, de se impor a necessidade de se prever alguma forma de um interesse público ser atendido enquanto a licitação estiver suspensa, eu acho que é um ponto favorável, um ponto positivo a ser enaltecido, né, nessas disposições do artigo 171. Da mesma forma, o parágrafo 3º também vai nessa linha do que eu venho apontando aqui da suspensão cautelar, ao se impor também ao tribunal de que ele também deverá definir algumas medidas necessárias e algumas adequações, né, a serem apontadas ao longo daquela licitação. Porque isso também é muito relevante, porque vejam só, o tribunal, como eu falei, ele muitas vezes para a licitação, aponta ali uma série de falhas, uma série de impropriedades na construção do edital, e a administração, por sua vez, ela fica muito à mercê daquilo que o tribunal pensa ou daquilo que o tribunal pretensamente pensa para a continuidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes paralisa a licitação, né? Só que o administrador público, ele, na verdade, também não sabe como proceder depois daquela licitação, porque muitas das alterações que ele possa vir a implementar pode ser também que não agrade o tribunal, né? E nós fiquemos ali num círculo vicioso de para a licitação, arruma, para de novo e não se chega a uma solução. Então, hoje, e o que se espera até mesmo de um exercício de controle externo, sobretudo exercido pelos tribunais de contas, sobretudo exercido por quem detém, de fato, ali essa pretensa prerrogativa de suspender inicialmente as licitações, é que também junto, né, propõe as soluções, defina algumas medidas, apresente alguns critérios, alguns fatores que podem ser aproveitados e juntos então se construa ali um cenário mais favorável para que aquela licitação possa prosseguir e possa, de fato, surtir os seus efeitos de interesse público. Porque a gente tem sempre que ter uma máxima aqui, uma visão muito clara, né? A licitação, ela não se destina a agradar o Tribunal de Contas ou não se destina a agradar o Judiciário ou o MP, né? Ela se destina a agradar o interesse público. Então, na verdade, ali todo mundo, dentro das suas competências, dentro das suas atribuições, na verdade, tem que exercer o seu papel, né, voltada a essa finalidade comum, essa finalidade própria de uma licitação, e deixar de lado sempre aquela ideia do preciso que você atenda o meu entendimento, preciso que você siga a minha posição sobre a matéria. Isso, na verdade, tem que ser uma construção, tem que ser fruto, infelizmente, de um diálogo entre todos os atores, não nessa ideia do eu sou o censor, eu vou parar e você que se vire depois para conseguir implementar os elementos necessários e típicos para que o certame prossiga, né? Então, em linhas gerais, com relação a esse parágrafo 1º e 2º, são essas ideias que eu gostaria de trazer para vocês, sem prejuízo, né, de apontar algumas outras questões específicas, como, por exemplo, né, como eu apontei no começo, a ideia dos prazos, né? Entendo de fato a preocupação do legislador em estabelecer um prazo comum para a discussão do mérito, estabelecer um prazo comum para as manifestações, mas em que medida isso conversa com os regimentos internos de muitos tribunais, né? Em que medida muitos tribunais conseguem, de fato, incorporar essas novas disposições, que são normas gerais, de alguma medida. Entendo que seja necessário isso, mas será que, de fato, descer essas minúcias, estabelecer prazos, seria, de fato, um ambiente propício aqui, no campo da lei de licitações e contratos, né? Então, em breve síntese, era isso que eu gostaria de propor, de conversar com vocês, né? Até um pouquinho menos do meu tempo, até que a gente possa ter um diálogo maior. E para não ficar sem resposta à questão envolvendo as empresas estatais, né? A lei é muito clara em dizer que as disposições estão afastadas, ou seja, não se aplica as disposições da 14133 à lei das estatais, mas
eu tenho alguma reticência, tenho alguma dúvida de que se de fato os tribunais e os órgãos de controle de fato vão separar lei das estatais com lei de licitações e contratos. Acredito que até mesmo uma questão cultural, uma praxe da jurisprudência de se valer da chamada norma geral para superar algumas lacunas, né, de algumas disposições específicas, não vá surtir o efeito que se espera de segregar a aplicação das duas legislações. Acredito que, pelo menos nesse começo, a ideia da 14133 como norma geral vai ser uma excelente válvula de escape para que alguns órgãos de controle ou até mesmo o judiciário acabem aplicando as suas disposições ali das estatais, né? Acredito que, pelo menos na prática, a gente ainda vai passar por uma transição, não vai haver essa ruptura tão automática de separar lei das estatais com a 14133, tá bom? E supera isso, fico à disposição depois para um debate e agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gabriel, por sua excelente explanação, na perspectiva de alguém que milita com o controle externo e que, por isso, também é sensível à realidade desses órgãos, né? Nós sabemos que o Tribunal de Contas da União ele não é um órgão de cúpula da jurisdição administrativa que não existe no Brasil. Ele também não é um órgão que expede determinações vinculantes aos demais tribunais de contas. Embora nós possamos discutir se esta é ou não uma característica positiva do nosso ordenamento, a forma como está construída a organização dos tribunais de contas na nossa Constituição Federal não cria essa prevalência das orientações do Tribunal de Contas da União em relação à realidade subnacional. Até porque nós sabemos, o Tribunal de Contas da União, ao fiscalizar a União Federal, lida com uma burocracia altamente organizada, bastante autônoma, com um histórico já de séculos de existência e que, portanto, apresenta ao tribunal um ambiente relativamente organizado, o que é muito diferente da experiência subnacional com a qual os tribunais de contas estaduais e municipais estão habituados a lidar, que é esta realidade de administrações públicas construídas ao redor de municípios que têm até 20 mil habitantes. O que importa em menos arrecadação, dificuldade de contratação de bons quadros, dificuldade de funcionamento da administração pública, o que cria um desafio, a meu ver, enorme para os tribunais de contas subnacionais, que passa muito longe da experiência do Tribunal de Contas da União, que é extremamente louvável, mas ela serve para a União Federal e ajuda muito pouco na realidade tão precária que nós precisamos mudar dos municípios de 200 subnacionais. Algo que, como disse a professora Juliana Cristina Luvisotto, não foi percebido pela nova lei. A nova lei não teve essa sensibilidade de compreender a realidade local dos entes subnacionais, que são essas prefeituras muito pequenas. Eu sempre gosto de dar o exemplo, vocês já devem ter ouvido, da prefeitura de Rio Grande da Serra, aqui no ABC Paulista, cujo orçamento tem o mesmo valor do orçamento da Câmara Municipal de Diadema, que é um município que fica muito próximo de Rio Grande da Serra. Então, o que o presidente da Câmara dessa cidade de Diadema tem para administrar o prédio, o prefeito de uma cidade próxima tem para administrar a cidade toda, inclusive a Câmara de Vereadores. É uma distorção enorme que a nova lei não se preocupou em cuidar e em tratar. Eu não posso deixar de comentar antes de passar a professora Juliana Palma. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já cumpre os prazos da nova lei de 25 dias úteis entre a prolação da cautelar e a decisão de mérito liberando o certame. Isso é assim pelo menos desde 2016, quando nós realizamos essa pesquisa na Fundação Getúlio Vargas. Então não são só dados oficiais do tribunal, mas também as pesquisas acadêmicas mostram que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já cumpre, pelo menos desde 2016, o prazo, e ele vem se reduzindo ano a ano. O tribunal está sendo mais rápido entre a prolação da cautelar e a decisão de mérito. Bom, então agora chegou a hora da nossa grande fala de encerramento, professora Juliana. Não é à toa que você ocupa este lugar. Uma acadêmica das mais brilhantes, não só da nossa geração, mas das outras também, com uma produção acadêmica incrível, que se dedica há décadas, na verdade, né, Ju? Assim como eu, a entender e a compreender o direito administrativo e o controle das contratações públicas numa perspectiva super sofisticada. Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu o seu doutorado, Master, o LLM, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com uma bolsa integral, portanto, reconhecimento do seu trabalho acadêmico, autora de livros, de artigos, enfim, a super professora Juliana Palma, que vai aqui nos contar um pouco sobre a eficácia da nova lei. Será que a nova lei, a eficiência da nova lei, melhor dizendo, será que a nova lei melhora o relacionamento entre controle externo e administração? Será que a nova lei, de algum modo, procurou resolver algumas tensões?
Em que medida a nova lei ajuda ou atrapalha os controladores e os controlados? E, finalmente, a pergunta que nos chegou no Q&A, e que eu sei que a professora Juliana Palma já estudou esse tema. A nova lei fala muito em regulamentos. Quem será que vai editar esses regulamentos? Qual será o limite desses regulamentos? Como a gente lida com esse tema, professora Juliana? A ausência desses regulamentos trava o uso da nova lei ou não? Esse é um tema lateral na sua fala. O mais importante é que a gente possa ouvi-la sobre as primeiras provocações pertinentes àquilo que a nova lei efetivamente produz de resultados, positivos ou negativos, no que se refere ao relacionamento entre controladores e controlados. Com a palavra, a professora Juliana Bonacorsi de Palma. E, querido, muito obrigada pela calorosa apresentação. Eu quero realmente conhecer essa Juliana, que eu não conheço essa Juliana, não. Poxa, eu estou muito feliz de estar aqui, primeiramente, com o Guilherme, né, que falou muito bem, meu parceiro de estudos acadêmicos profundos, né, não acadêmicos laterais, na SBDP, a Escola de Formação Pública, salvo engano, Gui, foi em 2004, né? 2004, Então, enfim, agora como a gente está ficando velho, né, cada ano conta, porque daqui a pouco vai chegar o ano 20, né, Gui? E aí já tem uma crise da meia-idade, então quando a gente puder possegar isso, melhor. Mas só para dizer, meu agradecimento enorme também, estar aqui com a Juliana Lovisotto, minha amiga íntima, e a gente nunca dividiu uma mesa antes, então eu estou extremamente contente por isso. O Gabriel, que é super assíduo nas redes sociais de direito administrativo, tenho aprendido muito com ele, especialmente como dar conta de tanto volume de mensagens que eu realmente não consigo, as pessoas devem achar a pessoa mais antipática do mundo, e não é nada disso, eu simplesmente não consigo dar conta desse volume todo. Mas eu sempre aprendo muito com os comentários que ele coloca, o que ele escreve. Eu não li o livro ainda, Gabriel, mas eu quero muito ler o livro. Eu fico, assim, bastante entusiasmada com essa temática. E o Ed Carlos, que eu tive a oportunidade de debater recentemente no Mackenzie também, foi ótima discussão, me impressionou bastante as considerações que ele tinha. É um prazer revê-lo aqui nesse evento. Então, depois de falas tão brilhantes, né, o que me resta falar? Bom, a provocação que foi dirigida tem um pouquinho, assim, um escopo um pouquinho diferente das anteriores, né, que não era propriamente para comentar artigos, mas para que eu pudesse escorrer sobre a seguinte pergunta, e aqui eu coloco a pergunta para vocês. As normas sobre controle externo na nova lei de licitações melhoram o ambiente das contratações públicas? Essa é a grande pergunta. E aí, para respondê-la, o que eu tenho que fazer, obviamente, né, primeiro, é verificar o que é o controle externo nos termos da Lei 14.133. E aí começa que, justamente, nós não temos uma definição clara no artigo 6º, então há muitas definições no artigo 6º, algumas delas desnecessárias, e outras que seriam imprescindíveis, como justamente essa, estabelecer o que é um órgão de controle, o que é um controle interno, um controle externo, não está definido. Além disso, me colocou o ônus também de verificar o que é norma sobre controle externo. E eu fui verificar o que é a norma sobre controle externo. E, obviamente, que eu saí dessa empreitada sem uma resposta objetiva. Mas eu compartilho com vocês algumas questões. Então, primeiro ponto, né? Eu consegui identificar, e aqui pensando que o foco da análise é justamente o Tribunal de Contas, né? Que existem normas expressas sobre o Tribunal de Contas. Quais são essas normas expressas, né? Então, artigo 141, parágrafo 1º, vai falar sobre a ordem cronológica e o dever de informar ao Tribunal de Contas sobre a alteração da ordem cronológica. Então, uma primeira referência expressa. Uma segunda referência expressa, que a professora Juliana falou agora há pouco, que é com relação à terceira linha de defesa, então está lá expressamente mencionado o Tribunal de Contas. Artigo 170, parágrafo 4º, mencionado pelo Gabriel, artigo 171, parágrafo 1º. Então, um pouco assim na linha da 866, também da própria Constituição Federal, a possibilidade de qualquer pessoa fazer algum disclaimer ao Tribunal de Contas. E o artigo 171, parágrafo 1º, o dever do Tribunal de Contas se pronunciar definitivamente sobre o mérito das suspensões cautelares, o Gabriel falou bastante sobre isso. E, por fim, a última referência expressa, artigo 173, sobre a escola de contas, mantidas pelo Tribunal de Contas.
Eu vou trabalhar isso aí melhor, mas eu posso já colocar agora? Não é, eu não entendo que a lei esteja falando que o único local adequado para discussão, compreensão, seja a escola de contas, e nem que o diploma da escola de contas tenha um peso maior, por exemplo, que o diploma da ENAP, ou ainda que a orientação dos professores da escola de contas tenha mais peso do que a orientação, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu não acho que seja isso. É uma norma super saudável, que trabalha justamente para, vamos colocar assim, a elevação da capacidade adicional dos gestores, dos operadores do direito com relação à nova lei de licitações e contratos, mas não vejo aqui uma questão de fechar a orientação, e mesmo que esse curso vai ter um peso maior do que os demais. Mas, enfim, se não é o caso, o mais importante é dizer que são apenas essas 5 previsões expressas do Tribunal de Contas. Só essas 5. Então, primeiro ponto, normas expressas. Segundo ponto, normas gerais com relação a órgãos de controle ou controle externo. Então, aqui não está claro para nós quais são os órgãos de controle, o que é controle externo. Claro que nós temos uma prática, nós temos uma vivência acadêmica, mas eu repito, né? Quando a gente analisar textos normativos, quando a gente analisar diplomas normativos, e a fala do Guilherme com relação à oficina de legislação é real, é fundamental a gente tentar compreender qual que é o sentido atribuído pela lei específica àquele preceito, àquela expressão, àquele termo, tá? Isso não está claro na nova lei de licitações e contratos. Então, quais são essas normas gerais sobre órgãos de controle e controle externo, né? Falando rapidamente, artigo 24, inciso 1, com relação ao orçamento sigiloso, esse sigilo não vai se colocar perante os órgãos de controle interno e externo. Artigo 60, então, aí um ponto importante, né, com relação a desempate, verificar qual licitante tem programa de integridade, um programa de integridade construído conforme as orientações do órgão de controle. Artigo 141, parágrafo 2º, a fiscalização dos órgãos de controle sobre a ordem cronológica de pagamentos. Artigo 156, parágrafo 1º, com relação à dosimetria das sanções. Então, o programa de integridade, né, vai pesar na dosimetria, desde que esse programa de integridade tenha sido construído conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Então, aqui é importante verificar uma capacidade normativa atribuída aos órgãos de controle. Isso me assusta muito, pessoal. Capacidade normativa não é competência simples. Capacidade normativa é a atribuição de uma competência para elaboração de regras de conduta que, se não forem observadas, levarão a consequências jurídicas graves, como a aplicação de sanção. Isso daí não é algo que você atribua sem dono. Essa é a minha grande preocupação com relação à nova lei de licitações e contratos. Então, aqui, o programa de integridade, definido conforme órgãos de controle, também uma concorrência normativa a respeito de quem vai disciplinar o programa de integridade. Então, pensando na esfera federal, uma competência, né, concorrente entre CGU e TCU. No caso concreto, o advogado vai seguir quem? Se nós tivermos 2 normas sobre programas de integridade. CGU ou TCU? Ah, não, mas aí ele segue qualquer uma delas. Ah, é? Onde está escrito isso? Há uma preferência da CGU com relação à TCU? Porque a CGU integra o panorama interno, está mais numa posição privilegiada para disciplinar a integridade? E, por fim, o artigo 170, que vai fazer essa referência a órgãos de controle, ponto que Gabriel também trabalhou. Depois, vai ficando um pouquinho mais complicado com relação ao que vem a ser um órgão de controle externo, o que é o Tribunal de Contas, quais são essas normas de controle externo, porque aí vão começar a ter alguns preceitos de competência implícita. Então, é o que o Gabriel colocou agora há pouco, com relação ao artigo 171 e o controle prévio. Não está escrito lá o Tribunal de Contas, o controle prévio, mas está escrito como vai ser feito o controle pelos órgãos de fiscalização. Eu chamaria atenção para um assunto extremamente sensível, artigo 160 da desconsideração da personalidade jurídica. Não está atribuído que essa competência é do Tribunal de Contas.
Aliás, não tem competência alguma prevista, o que é uma falha legislativa seríssima no Estado de Direito. Será que eu posso depreender dessa lacuna de indicação da autoridade competente uma atribuição implícita, uma competência implícita ao Tribunal de Contas da União, Estados, município? Sem querer adiantar um pouco minha fala, mas a minha resposta é, em absolutamente nós podemos, dessa incompletude, derivar uma competência ainda mais dessa envergadura. Eu sei que, no âmbito federal, o Tribunal de Contas da União desconsidera a personalidade jurídica. Ele faz isso, na minha avaliação, de modo ilegal e inconstitucional. E eu não vejo o artigo 160 na nova Lei de Licitações e Contratos como um salvo-conduto, uma regra de competência para que os tribunais de contas façam isso. Na prática, isso vai ser operado mediante uma decisão judicial, como deve ser feito. Então, acho que aí tem um ponto muito importante para a gente não cair em uma falha de depreender competências implícitas na nova lei. E eu acho que houve, sim, uma estratégia proposital de omissão de competências para que, posteriormente, essa expansão de atribuições, de competências, que a gente já verifica na prática, também se coloque com relação à nova lei de licitações e contratos. Eu estou fazendo uma fala bastante, não digo dura, mas bastante honesta, porque é meu papel quanto acadêmica, né? Eu estou nessa posição imparcial, eu posso fazer isso, então acho que é importante colocar às claras esses pontos, né? E, por fim, eu acho... por fim, nada. Tem mais coisa. Eu acho que o artigo 5º, que já foi mencionado pelo Guilherme, né, com relação a assim, microsistema de contratações públicas, que é super importante. Então, primeiro, a gente verificar que a nova lei de licitações e contratos não basta em si mesma, ela também vai predicar a aplicação da LINDB, é justamente o que o artigo 5º expressamente confere. Então, esse microsistema é composto pela nova lei de licitações e contratos, pela LINDB, pelas leis especiais e nos preceitos que ela fizer referência. Então, quando ela fizer referência à LAC, por exemplo, a lei de corrupção, especificamente naquele preceito, vai ser aplicado. E, além disso, os vários regulamentos que serão editados por sabe Deus quem. Então, a pergunta que me foi dirigida é, olha, tem 45 delegações legislativas? Olha, na minha contagem, tem 55 delegações legislativas. Algumas nós sabemos para quais autoridades são. Outras, simplesmente, nós não sabemos, como esse exemplo que eu trouxe agora há pouco com relação ao programa de integridade. Tá? Então, a pergunta que me foi dirigida era com relação à autoridade máxima, né? Quem vai ser a autoridade máxima? A autoridade máxima daquele órgão, daquela entidade, um secretário que vai editar. Aqui vou falar de um ponto que não está na lei. Aqui seria uma recomendação de condutas de melhores práticas. Eu trabalharia de modo organizado. Iria incumbir um órgão de fazer essa completude, essa regulamentação. A nova lei, no artigo 187, confere a faculdade de estados e municípios seguirem a regulamentação federal. Essa é uma possibilidade. Então, a normativa federal serve como referência. Quem pode mais, pode menos. Existiria a possibilidade de não seguir em totem a regulamentação federal, mas a seguir, por exemplo, a disposição geral, uma parte específica. Eu entendo isso como adequado, considerando a plena capacidade e autonomia de estados e municípios. Mas caso eles decidam editar a norma, o meu conselho é: incumba uma autoridade específica, cuidado com a composição dessa autoridade e, além disso, cuidado com o processo de elaboração dessa norma. Tem que ter um processo. É obrigatório esse processo, mas não está na lei, está em várias leis isso daí, essa questão da processualidade. Está na própria Lei Federal de Processo Administrativo, que o STJ, com a súmula 633, estabelece sobre esse dever. E o que tem esse processo, né? Vamos lá. Minimamente, o processo vai ter que ter documentos instrutivos, análises, especialmente análise jurídica. Seria ótimo se tivesse alguma
análise comportamental, de impacto, mas lembrando, o Ed Carlos falou isso na outra oportunidade, a Juliana mencionou, o Guilherme reafirmou a questão da diferença da capacidade adicional das administrações públicas. A motivação do regulamento, e preferencialmente que a minuta desse regulamento seja objeto de debate público, audiência e consulta pública. Então, se eu colocasse o básico do básico, documentos instrutórios gerais que estão presentes em todos os processos da instrução corriqueira e formal, análise jurídica prévia, uma etapa de participação administrativa e o dever de motivar aquele regulamento, que vai posteriormente, inclusive, ser utilizado para interpretar esse regulamento. E, por fim, ainda normas de controle são as normas que o próprio órgão controlador vai ter que produzir. Por exemplo, com relação a essas normas de programas de integridade. Então, o que eu posso dizer é que nós temos hoje uma confusão proposital. Essa confusão proposital passa, primeiro, pela nova lei de licitações, considerar todo mundo controlador. Então, o agente público é controlador, o controlador é controlador, o cidadão é controlador. Então, várias etapas que o cidadão pode apresentar denúncias. A contratada. Então, você tem essa grande atribuição da função controladora para todos os agentes envolvidos na contratação pública. E segundo, de não atribuir competência expressa para uma série de fatores com relação ao controle na minha avaliação de modo proposital. Então, ao invés de declarar expressamente as competências em casos bastante contundentes, como o da desconsideração da personalidade jurídica, o melhor é omitir essa competência e depois, no plano prático, como a gente já se verifica, tem a expansão da competência. Porque, do contrário, vai se verificar justamente que ele com diálogo competitivo, correto? Estava lá a atribuição ao Tribunal de Condição de participar de diálogo competitivo. Foi tirado. Foi uma estratégia legislativa. Agora, o nosso papel é trabalhar para justamente o texto da lei ser aplicado, sem reconhecer competência implícita. Isso não foi homologado, isso não foi debatido, escrutinado pelos representantes eleitos do povo. Eu estou falando uma fala bastante séria, mas necessária. Bom, e aí, respondendo a pergunta, né? Afinal de contas, nova lei de licitações, melhora ou não melhora? Olha, nós temos, como sempre, pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o primeiro ponto é que certamente traz uma melhoria, né? Então, vamos colocar os pontos, inclusive, que já foram trazidos aqui. Nós temos essa conexão com a LINDB, o que é super importante. Nós temos o dever de saneamento. Então, há um dever de saneamento e um dever dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, de, quando estiver diante de simples propriedade formal, sanear, sabe? Então, isso é muito importante. Para um gestor público que já foi fortemente sancionado com impropriedade formal, é um alívio verificar isso, né? O devido processo legal, já referenciado pelo Gabriel e pela Juliana, a preocupação com a integridade, com consequencialismo, ônus de motivação. Então, a lei trouxe ônus de motivar, o Gabriel trouxe um ótimo exemplo com relação a isso, né? Que é de trazer as consequências do interesse público com relação à suspensão de cautelar. Esses são pontos positivos. Agora, pontos negativos com relação a isso, né? Com relação à nova lei. Primeiro, a própria tecnia do que é órgão de controle, a atribuição de competências, que eu trouxe agora há pouco, né? Essa lacuna que favorece o expansionismo do Tribunal de Contas. Também, o desenho da nova lei de licitações e contratos vai demandar muito da prática, então, ela vai ser boa ou ruim, a depender, claro, de uma avaliação subjetiva, mas, além disso, vai depender de como ela será orientada e aplicada na prática, certo? Então, aqui a gente tem uma questão muito forte de como ela será operacionalizada. Por isso, essa é a minha grande preocupação de nós ficarmos com olhos atentos com relação à expansão de competências ou reconhecimento de competências implícitas. O grande número de delegações legislativas, a concorrência institucional do controle, então a gente vai ter vários controles, eu não sei o quanto que isso vai ser positivo para a gestão pública, e aqui não pensem que eu sou contra o controle, eu sou uma pessoa absolutamente comprometida com o controle. Recentemente, no grupo público, conduzi uma pesquisa sobre o whistleblowing, que é uma tentativa de implantar um mecanismo pouco conhecido, explorado no Brasil, para justamente aumentar o risco de detecção. Então, eu tenho esse compromisso com a integridade.
mas talvez o modo como eu faço leitura não seja esse modo de expandir competência controladora sem regras pré-definidas, sem competências claras, que podem, eventualmente, trazer consequências sérias para direitos e garantias fundamentais. E ainda uma série de questões que a nova lei deixa de resolver. A questão do bis in idem sancionatório, a questão do controle prévio, como o Gabriel bem colocou, a questão da deferência ao mérito administrativo, quais são os limites, as determinações, o que é uma recomendação? Recomendação zero ônus de resposta, zero ônus de acatar? Como que vai se dar esse diálogo entre Tribunal de Contas e órgão administrativo, agente auditado? Como vai se dar esse diálogo entre Tribunal de Contas e a advocacia pública? Se colocou essa tensão na nova lei de licitações e contratos administrativos agora, e não pode ser desconsiderada. Também eu acho que não deixou de trabalhar de melhor forma a questão da competência do Tribunal de Contas, deixou de trabalhar também a questão da capacidade normativa do Tribunal de Contas, que eu quero dizer, até quando ou se tem o Tribunal de Contas competência para regulamentar de modo suplementar a nova lei de licitações e contratos. Na prática, verificamos em regimento interno e normativas próprias, tribunais de contas avançando e regulamentando normas que dizem respeito a uma matéria própria legislativa ou ainda que praticaria um decreto, fazendo isso de modo até sem processualidade. Eu falei agora o processo regulamentar, isso é desconhecido no Tribunal de Contas. Então, deixou de disciplinar esse assunto, né? E, de novo, talvez no vácuo nós vamos verificar o Tribunal de Contas trabalhando na regulamentação efetiva da nova lei de licitações e contratos, não apenas naquilo que lhe foi atribuído, mas em relação a muitos outros aspectos, né? E acho que outro ponto também é essa ausência de uma manifestação mais expressa com relação ao Tribunal de Contas e as leis dos tribunais de contas. Estão colocando uma referência aqui. Se nós formos olhar o artigo 1º da nova lei de licitações e contratos, o Tribunal de Contas não está referido. Esse é um ponto. Então, será que a gente tem agora dois regimes apartados? Pensando na esfera federal, né? A gente teria o regime da Lei de Licitações e Contratos e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Veja, na esfera federal, o Tribunal de Contas da União fala que a Lei Federal do Processo Administrativo não se aplica a ele. Então, a pergunta que eu coloco é, poderá ter uma construção interpretativa de dizer que o artigo 147, tão bem apreciado pelo Guilherme, não se aplicaria ao Tribunal de Contas da União? Porque vai seguir um regime próprio? Esse é um belo ponto. É óbvio que eu entendo que se aplica, evidentemente que se aplica, mas esse é um ponto importante. Na esfera estadual, como isso está, né? Então, recentemente, a 3 de agosto, o Paraná editou a sua lei estadual de processo administrativo e está claramente colocado lá, que essa lei se aplica ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, eu consigo entender que essa é uma lei que vai se aplicar também aos tribunais de contas. Esses ônus todos colocados se aplicam ao Tribunal de Contas, não apenas naquilo que está expressamente indicado. E aí, eu acho que eu posso sintetizar a minha fala, agora, final, a respeito de quais diretrizes que a gente pode acatar para uma efetiva aplicação da lei de licitações e contratos, pensando uma sinergia mais harmônica entre a gestão pública e controladores. Então, primeiro, não podemos reconhecer competências implícitas. Segundo, um ponto aqui, o controle prévio não pode ser depreendido implicitamente. Eu olho o artigo 171 e eu não vejo lá escrito controle prévio. Quando a lei quis reconhecer o controle prévio, ela disse no artigo 153, desculpa, artigo 53. Então, controle prévio apenas quando a lei disser, como ela disse no artigo 53. Quando ela não disse, não cabe controle prévio. Ah, mas acontece, é assim que acontece, tudo bem. Mas a gente está vendo uma diferença, uma dissociação entre prática e texto legal. Ah, mas é possível compreender uma interpretação abrangente. São linhas interpretativas. Eu estou trazendo aqui a minha linha interpretativa. Controle prévio apenas quando a lei expressamente disser. Ela disse no artigo 53, não disse no artigo 171. Terceira linha de defesa. Tem algo a dizer.
uma atuação residual do Tribunal de Contas, complementar na linha do que a professora Juliana disse agora há pouco. E isso mais uma referência a ter um controle não ativista, incisivo do mérito administrativo, e mais uma chave para a gente afastar controles prévios, ou seja, tentativa de trabalhar no exercício da competência primária da própria administração pública. Tá? Com relação ao artigo 101, parágrafo 1º, que o Gabriel trouxe, o prazo de 25 dias é ótimo, mas o prazo é impróprio, né? Não traz nenhuma sanção para o descumprimento desse prazo de 25 dias. Aí a gente vai ter tribunais de contas espetaculares, como o TCE de São Paulo, que tem essa postura proativa, demonstrando mais uma vez que mais importante que o texto da lei é esse ímpeto, esse ethos institucional, né? Ok, acho que está tudo certo. Acho que outro ponto também importante é reconhecer que o Tribunal de Contas, nossa atividade de controle, tem que reconhecer as normas editadas pela administração pública e os modelos trabalhados pela advocacia pública. Essa é uma grande marca na nova lei de licitações e contratos. Então, não basta ter uma interpretação abstrata da nova lei de licitações e contratos sem se atentar à regulamentação dada pela unidade editada. Então, o Tribunal de Contas passa a ter essa preocupação, ela tem que ter esse ônus de primeiro identificar qual que é o regime jurídico, identificar os pareceres jurídicos, identificar os modelos, e a nova lei trabalha bastante com os modelos, e também com os regulamentos editados pela unidade editada. Acho que aqui também um outro assunto importante, né? Essa deferência às escolhas administrativas. Então, a gente trabalha muito com relação agora ao mérito administrativo, mas a nova lei de licitações e contratos também trabalha com processo. Então, vou dar um exemplo concreto aqui para finalizar, que é com relação às contratações diretas. Tem agora um processo administrativo para proteger a contratação direta e cabe ao gestor escolher a instrução. Poderá instruir apenas com um documento de formalização ou poderá instruir também com estudo técnico, preliminar, análise de riscos, termos de referência, projeto básico, projeto executivo. Isso é escolha do gestor. A lei fala, se for o caso. E se for o caso, é uma escolha da administração pública. Não pode o Tribunal de Contas falar assim, olha, era o caso e você não instruiu com 2 documentos. Entenderam meu ponto? Quando que o Tribunal de Contas, eventualmente, poderá fazer um controle mais incisivo? Nos termos do artigo 28 da LINDB, em caso de dolo ou erro grosseiro. Não existindo um dolo, uma intenção específica de maldizer o direito, não sendo um erro grosseiro, não tem que o Tribunal de Contas fazer um controle. Então, eram essas minhas considerações iniciais. Eu acho que o jogo está bastante embaralhado, acho que vai trazer uma confusão muito grande em termos de designação de papéis, de controle de regime jurídico, mas, ao mesmo tempo, isso é muito desafiador, né? E nos instiga a trabalhar, conversar e nos debruçarmos sobre esses desafios. Então, era isso que eu sempre falar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigadão. Muito obrigado, professora Juliana Palma, por suas explanações, por suas contribuições nesse debate, valendo-se do seu olhar aguçado, acadêmico, imparcial, desse jogo tremendamente importante para compreendermos as dinâmicas institucionais e o ambiente das contratações públicas no Brasil. Eu acrescentaria apenas, em relação ao que disse a professora Juliana Palma, que a nova lei, e aqui eu não estou contrariando, estou realmente acrescentando, chamando atenção para algo, tentando responder também uma pergunta do Q&A, que a lei ela não definiu quais são as providências nela encampadas cujo descumprimento acarretaria a invalidade ou a nulidade dos contratos e quem seria o órgão competente para verificar o cumprimento ou não dessas providências encampadas na norma. A norma cita, a nova lei de licitação, cita lá no artigo 18 da fase preparatória uma série de elementos a serem considerados no estudo técnico preliminar, no termo de referência, mas a norma não prevê uma consequência para o descumprimento dessas providências.
Portanto, há também aqui uma dúvida em relação ao que será feito quando um termo de referência for publicado, for divulgado, sem cumprir todos os requisitos do artigo 18. A professora Renata Fiore, vice-presidente da nossa comissão, usou uma expressão muito feliz. Ela disse assim: é muito difícil gabaritar toda a fase preparatória. E realmente é muito difícil. A lei não disse o que vai acontecer quando esse gabarito não for alcançado. Há um risco alto, a meu ver, dos tribunais de contas e de outras esferas controladoras sacarem nulidades ou invalidades a partir da mera inobservância de algumas providências da fase preparatória, por exemplo, o que, a meu ver, não condiz com o texto legal, que não prevê essas consequências, e aí então nós temos um cenário muito próximo daquele relatado pela professora Juliana Palma, que é o que os órgãos de controle farão, como eles irão atuar, como fundamentarão as suas competências e mesmo a administração pública quando se deparar com alguma dessas falhas e pretender agir antes da provocação externa. São desafios que estão postos à mesa, sugeridos por essa nova lei de licitação, que, como nós pudemos ver aqui, tem providências que são bastante alvissaneiras e que podem efetivamente melhorar o ambiente das contratações públicas e que contém outras tantas que, lamentavelmente, geram confusão, geram dúvidas e que acabam apostando numa estratégia de legislação em matéria de contratação pública que nós já sabemos que não é bem sucedida. A experiência do pregão, eu confesso, eu não sei por que ela não foi aproveitada na nova lei. Uma lei curta, uma lei enxuta, que gerou ótimos resultados do ponto de vista dos preços praticados, do controle, da fluidez dos procedimentos, redução de conluios. Nós ignoramos essa experiência do pregão e resolvemos voltar a 1993, uma legislação extensa, cheia de detalhes, cheia de truques e, novamente, muito mal elaborada do ponto de vista da técnica legislativa. Todas as perguntas do Q&A foram respondidas durante a nossa exposição. De modo que, com bastante alegria, nosso encontro está quase encerrado, não sem antes ouvir as considerações finais e a despedida dos nossos convidados, inclusive do Dr. Ed Carlos Alves Lima, que é o coordenador executivo desse ciclo ao meu lado, que também dirigirá palavras à nossa audiência. Então, vamos seguir aqui a mesma ordem, começando pela professora Juliana, na sequência o doutor Gabriel, a professora Juliana Palma e o doutor Ed Carlos. Tudo na sequência, para que nós possamos concluir os nossos argumentos e nos dirigirmos mais uma vez a essa prestigiosa audiência que nos acompanha. Por favor, doutora Juliana. Obrigada, doutor Guilherme. Realmente foi um grande prazer estar aqui hoje, ouvindo e aprendendo muito com todos aqui. E realmente um prazer também ter acompanhado todos os webinários que foram realizados pela comissão, que são muito ricos. Eu também tenho a dizer que as minhas impressões da nova lei, elas são, assim, o do checklist, o do gabarito, e isso vai realmente ser um prato cheio aí para poder ser controlada. É uma tradição que já vem sendo feita desde a Lei 8666, né? E essa cultura precisa ser modificada, e eu acho que esse webinar, os estudos sobre a nova lei, sobre essa nova lei, eles podem contribuir muito para que isso seja feito, para que para que enxerguemos a lei com novos olhos. Então, eu só tenho a agradecer pela participação, parabenizar pela comissão e dizer que para mim foi realmente um grande prazer ter participado. Muito obrigada. De minha parte, só agradecer à comissão, parabenizar o Ed Carlos, o Guilherme pela iniciativa, pela organização do evento, dizer que foi mais uma rica fonte de aprendizado. É sempre muito importante nós termos essas rodas de conversa. A cada evento desse eu sempre saio com uma nova reflexão, uma nova ideia, novos pontos a querer refletir, enfim, escrever, e que a lei demanda realmente mais eventos como esse, que é necessário que a gente estude com mais frequência, né, com mais regularidade, não que não estejamos, mas aquela demanda realmente iniciativas como essa, enfim. E meus agradecimentos novamente à comissão e até uma próxima. Muito obrigado.
Parabéns demais, Guilherme, Ed Carlos, também Ronaldo. É um papel importantíssimo, né, que a OAB faz em favor da lei de licitações e contratos. Então, fóruns como esse debate são absolutamente importantes. Então, parabéns pela iniciativa. E quem está me acompanhando agora deve imaginar o trabalho que dá. Triplica isso. Vocês vão ter a sensibilidade do quanto que eles trabalharam. Então, parabéns. E obrigada demais pela oportunidade. É sempre muito bom aprender nessas discussões, especialmente, né, aí com a Juliana, a Gabriel e a própria fala do Guilherme. Então, muito obrigada pelo privilégio e parabéns pela iniciativa. Bom, eu só tenho a agradecer ao professor Guilherme pela oportunidade de, junto com ele, coordenar esse ciclo de webinars, que nos trouxe uma visão e vários pontos de discussão em torno da nossa nova lei de licitações. Foram manhãs muito ricas de aprendizado, desde o primeiro encontro até esse que nós estamos encerrando, e com um gostinho de quero mais. Eu tenho certeza de que se nós continuássemos aí por mais outras quintas-feiras, teríamos cada vez mais, alcançaríamos cada vez mais uma audiência muito maior do que a que estamos alcançando durante esses encontros. Então, só tenho que agradecer a todos os que puderam contribuir conosco, aos professores, aos brilhantes painelistas dessa manhã, pessoas queridas, pessoas que trouxeram esse tema instigante com grande profundidade acadêmica, boas inquietações para que nós possamos refletir o papel do controle, não só externo, mas também o controle interno, sobretudo dentro dos municípios, né, que possuem essa realidade um pouco diferente do Estado e da União. E como eu brinquei quando nós falávamos de arbitragem, acho que os desafios para os municípios eles começam lá no artigo 5º e vão até o artigo 194, ou seja, temos grandes desafios pela frente, e esse webinar ele contribuiu para que nós pudéssemos esclarecer alguns pontos e também trazer pontos de contribuição aí para que nós possamos avançar nesse debate. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Guilherme, doutor Ronaldo, pela oportunidade de trazer esse webinar dentro da nossa comissão. Então, agradeço a nossa audiência, aqueles que nos acompanharam. Convido todos a revisitarem as palestras anteriores no nosso canal do YouTube, estão disponíveis, eu coloquei o link no chat. Então, muito obrigado, só agradecimentos aí. Obrigado, Ed Carlos. Agradeço imensamente a professora Juliana Cristina Luvisotto, doutor Gabriel Pinheiro Chagas, professora Juliana Bonacorsi de Palma. Não vão embora ainda, a professora Juliana Luvisotto fará um convite para vocês logo após a minha fala. Vocês estão com gostinho de quero mais, como disse o Ed Carlos, a Juliana Luvisotto tem uma surpresa para vocês. Então, eu gostaria, antes de passar a palavra a ela, agradecer o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Dr. Caio Augusto, o presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB, onde se insere a comissão encarregada dos estudos da nova lei de licitação, Dr. Ronaldo Andrade, que facultaram esse espaço para que nós pudéssemos debater a nova lei de licitação em 7 encontros, com 2 horas e meia de duração, com professores das diversas universidades do nosso estado e de outros estados também, num esforço que mostra a importância do diálogo entre a academia, controladores e profissionais do direito público e das licitações. Fiquei muito feliz de poder participar disso ao lado do meu amigo Ed Carlos Alves Lima, que eu conheci na comissão, um advogado e um acadêmico brilhante, mais uma vez valorizando assim o espaço da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB, que permite esses encontros que de outra maneira não aconteceriam. Fiquei também muito feliz de reunir aqui as minhas amigas Juliana Palma e Juliana Luvisotto e meu amigo Gabriel Pinheiro Chagas. Agradeço imensamente a audiência de vocês, a atenção, a disponibilidade, e passo a palavra à doutora Juliana Cristina Luvisotto para encerrar oficialmente o nosso evento e também fazer um convite para vocês. Um bom dia a todos, uma ótima semana, que todos fiquem bem, com saúde, protegidos, tomem a 2ª dose, a 3ª, a 4ª, vacina no braço é o que importa. Doutora Juliana, por favor.
Obrigada, doutor Guilherme, foi realmente um prazer. Então, é só para lembrá-los que no dia 16 a coordenadoria também realizará, a coordenadoria de licitações também realizará um evento juntamente com a Comissão Especial da Advocacia Pública sobre o papel da assessoria jurídica e a sua responsabilização. E será um excelente evento com a professora Cristiane de Carvalho Stropa, professora da PUC São Paulo, com a doutora Patrícia Helena Massa, que é procuradora do Estado de São Paulo e conselheira estadual da OAB, com a doutora Eugênia Marola, que é procuradora-geral do Estado, doutora e mestre em Direito Administrativo pela PUC, e o qual terei a honra também de fazer a moderação. Então, será mais um evento aí imperdível da nossa comissão, muito rico, e convido a todos a participarem, não nesse próxima quinta, na outra, dia 16, no mesmo horário. Obrigada, professor Guilherme. E, bom, então, como já passou a palavra aqui, eu declaro encerrados os trabalhos de hoje, com muita alegria. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Até a Agora? Bom, agora acabou, agora a gente já não está mais ao vivo, né? Não está mais ao vivo? Não. Tá gravando. Acho que não. Será que a gente está no YouTube? Estamos. Tá gravando. Bom que a professora Juliana percebeu. Bom, então é melhor fechar a sala, né? Pelo visto, nós estamos sozinhos aqui. Obrigado, professora Juliana. Tchau, Juliana Obrigada, gente. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Igualmente, tchau. O Márcio delatou, ao vivo ainda. Tchau, tchau.